que a gente faz quando a gente está desanimado? Quando às vezes nem mesmo a gente sabe o porquê a gente está bem. Como a gente age nessas situações? Quando a gente está para baixo, tá meio borocochô, meio desanimado, assim, de forma geral, emocionalmente, às vezes até espiritualmente, não tá motivado para fazer as coisas. O que a palavra de Deus nos orienta nesse aspecto? E hoje a nossa conversa vai ser muito tranquilo e vai ser sobre isso, de como nós recobramos o ânimo nessas situações e como nós podemos mudar de atitude e nos animar novamente para voltar para os trilhos e voltar para uma jornada com mais ânimo, mais saudável, mais disposição. E eu vou falar de coisas espirituais aqui. Obviamente você vai ver muitos vídeos falando de formas naturais de você fazer isso, mas eu quero falar de uma questão espiritual que é muito importante e a gente não pode esquecer quando a gente está falando dessa questão do ânimo. Bom, como que eu sei disso? Eu passei por isso muito recentemente. Essa semana, né, não tava muito legal, assim, e eu tava, não tava meio ruim de saúde, na verdade, e aí você fica desanimado pra fazer as coisas, e vai virando aquela bola de neve, né, e aí eu não tava muito animado pra fazer as coisas, e aí eu fui na consulta médica, e na sala de espera ali eu tava lendo o livro Santidade, do J.C. Ryle. E eu tô num capítulo, numa parte que ele estava narrando que a vida espiritual e a vida do discípulo necessariamente é uma vida de batalha, uma vida de guerra, né? Então a vida não é Disneylândia, né? A vida é faixa de gás, é luta, é batalha, e todo mundo que se dispõe a entrar na fé eventualmente vai passar e vai, na verdade, constantemente vai viver uma vida que passa por batalhas. E é isso que ele estava narrando. E a solução que ele trouxe para isso, né, a solução de como a gente prevalece nessas batalhas, me surpreendeu um pouco. Por quê? Porque ele levou, né, às vezes a gente fala a estratégia do esforço, do fortalecimento espiritual, e ele falou sobre a fé. E é interessante, né, eu escuto muito poucas pregações sobre fé, é um tema muito pouco mainstream, assim, muito... A gente fala muito sobre fé de maneira genérica, mas a gente fala muito pouco sobre desenvolver a nossa fé e a utilidade da nossa fé no dia a dia. E bom, a verdade é que só uma coisa pode nos proteger nas batalhas da vida. E essa coisa é crer. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos disso para que nós vivamos uma vida de fé saudável. E por que isso acontece, tá? Porque, inclusive, quando Paulo está na narrativa ali de Efésios 6, ele está falando sobre uma batalha, uma guerra, e um dos elementos que ele cita ali é o do escudo, o escudo da fé. E é a fé que protege a gente de quem, né? A fé que protege a gente a fé que protege a gente dos dados inflamados do maligno. A fé que protege a gente do inimigo que quer fazer a gente vacilar. E a fé é o que nos permite a viver de forma mais constante, mais sem tropeçar, sem vacilar. Por quê? Porque a fé nos garante isso, né? Nos garante uma esperança de futuro. E isso é muito interessante, porque isso nos conduz a uma vida de fé diferente. Quando a gente pega os exemplos ali de Hebreus 11, por exemplo, a gente vê diversos homens, e que são chamados ali pelo autor de heróis da fé, homens que, mesmo não tendo visto as promessas, e muitas vezes esses homens não chegaram a ver essas promessas serem cumpridas, ou a promessa do Messias ser cumprida, por exemplo, mas esses homens permaneceram firmes na fé, eles permaneceram firmes na esperança. Então o que mantinha eles constantes e prosseguindo no seu propósito é que eles acreditavam, e que eles criam, e eles tinham fé, e fé não em qualquer coisa. Porque às vezes a gente está falando aqui sobre a questão da fé e a gente usa de maneira comum esse termo de fé de forma genérica, né? Então quando às vezes, não, você precisa acreditar que vai dar tudo certo. Isso não é verdade, porque nem sempre as coisas vão dar certo. Esses homens, por exemplo, creram em coisas que eles não necessariamente alcançavam.
embora essa fé que tenha motivado eles percorrerem o caminho. Então não é crer que vai dar tudo certo, mas é crer que Deus é fiel. Crer na palavra de Deus. E esse é o ponto principal. A fé ela não é vazia, né? Eu, por exemplo, não tenho uma fé vazia. Eu tenho uma fé muito convicta de que você vai se inscrever nesse canal se você gosta desse tipo de reflexão. Porque aqui a gente tem vídeo toda semana com reflexões como essa. Então, considere se inscrever aqui. A gente tem lá, eu vou deixar um texto que eu fiz sobre esse mesmo assunto lá no Substack, vou deixar aqui embaixo também, para que você reflita sobre essas coisas e fortaleça sua fé também. Mas, como eu vinha dizendo, a fé, ela é muito importante para fundamentar a nossa vida, para colocar o chão da nossa vida, para que nós tenhamos sustento naqueles momentos onde o inimigo quer nos derrubar. Quando o inimigo quer nos fazer mal, nós precisamos ter convicção. Então, vamos colocar um aspecto prático dentro disso aqui. Então, quando a gente está crendo na palavra de Deus, e na palavra de Deus eu tenho lá que Jesus me libertou do pecado, eu preciso crer e ter fé o suficiente para viver uma vida longe do pecado. É a fé que nos ajuda a viver essa vida. Se eu tenho na palavra de Deus que aqueles que estão cansados, sobrecarregados, Deus vai dar alívio para essas pessoas, eu tenho que ter fé para não viver uma vida cansada e sobrecarregada. Se a palavra de Deus nos dá a convicção de que nós temos como, né, manter nossa mente nas coisas do alto, nas coisas lá de cima, né? Como a gente tem lá no texto famoso de Filipenses, que tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, nessas coisas que a gente deve pensar. Então, se a palavra nos orienta nesse sentido, eu tenho que ter fé de que isso é possível. Porque se eu não acreditar que isso é possível, a gente vai viver nossa vida sempre entre altos e baixos. Porque é a fé que nos sustenta. Então, quando nós cremos em Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos nas promessas de Deus reveladas nas Escrituras sobre nós, nós podemos viver uma vida de bom ânimo. E a gente pode sair desse buraco, velho. A gente pode sair do desânimo, a gente pode se animar novamente. Por quê? Porque Deus é fiel. E agora a gente pode confiar de que as circunstâncias que às vezes eu achava que não tinha solução, se eu tenho, né, Jesus na palavra falando que eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas, eu preciso crer nisso e eu preciso viver de acordo com isso. Porque se eu viver de acordo com isso, eu tenho a garantia de que eu não vou ser abandonado. Porque a nossa fé, a fé do cristão, ela não é uma fé vazia. Porque o nosso Deus não nos desampara. Jesus, se você é uma pessoa cristã, você crê que Jesus está vivo. Você crê, por exemplo, que no momento de tentação, Jesus disse que ele providenciaria um escape, porque ele mesmo já passou por esses momentos de tentação, né? Então, é um grande descanso para nós saber que existe um Deus que se encarnou e se colocou em carne e em osso nas mesmas circunstâncias que nós passamos. E por isso esse Deus, ele pode se compadecer de nós. Esse Deus, ele pode nos dar novo ânimo e nova esperança. Então, se você está nessa jornada e você quer ter uma vida de Deus mais constante, é importante que você tenha fé. E é importante que você faça outras coisas de forma prática também. E eu comento sobre isso em outro vídeo. E eu quero ver você lá, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui. Mas eu quero agradecer muito você que ficou até o final aqui comigo. E que Deus abençoe sua vida, tá? Se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo. E a gente vai continuar nessa conversa. Semanalmente, a gente tem vídeos como esse aqui no canal. Te vejo lá, tá? Um abraço.